Meus irmãos, hoje pela manhã nós iniciamos uma série com duas mensagens, uma com o tema O Cântico do Servo Sofredor, que foi ministrado hoje de manhã, Isaías capítulo 52, verso 13 até o 53, 12. E nesta noite eu quero falar sobre o Cântico do Cordeiro Vencedor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Nós temos falado sobre a redenção e eu recordei o registro bíblico da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda, Deus faz uma promessa. E a promessa de Deus é a seguinte: da linhagem da mulher, da semente da mulher, viria o prometido, o descendente, que teria seu calcanhar ferido, mas que esmagaria a cabeça da serpente. E nós aprendemos que nesta promessa de Deus existem algumas implicações. Por exemplo, se é um descendente da mulher, o prometido é um homem, é um ser humano, né? Não seria um anjo que viria para nos salvar, mas um homem. E isso se cumpriu em Cristo. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, falou sobre o sofrimento desse Messias, que ele chamou de o servo sofredor. É um cântico que está contido no livro do profeta Isaías e que claramente se cumpriu no Evangelho, e nós vimos isso no ministério, na vida, morte, ressurreição, ascensão de Jesus. Mas Deus também disse que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então Cristo venceu na cruz, venceu a morte, o pecado, venceu a condição a que o homem foi submetido por causa de Satanás, da sua tentação no Éden, e agora nós vamos ver esse cântico triunfante. Então Isaías cantou sobre o sofrimento e hoje nós vamos falar sobre o cântico do Cordeiro Vencedor. Então Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi toda a criatura que estava no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Meus irmãos, essa é a visão do apóstolo João.
Quando nós lemos um capítulo antes, João vai registrar a visão do trono de Deus. Ele diz que aquele que se assenta no trono é de um esplendor que não se pode expressar. Ele compara a beleza da glória refulgente daquele que se assenta no trono como de pedras preciosas, jaspe, sardônio, esmeralda, diamante. João não encontra palavras que consigam expressar com clareza o que ele viu no trono. No capítulo 5, sua segunda visão, ele começa a observar que a história toda está naquele que se assenta no trono, que é do trono que desenrola-se toda a história, que aquele que está sentado no trono tem uma vontade soberana e que tudo aquilo que acontece na criação, na existência dos homens, vem por conta da vontade daquele que está no trono. Essa é a visão de João no capítulo 5. Ele tem contemplado todo esse esplendor e a grandeza de Deus o Pai, ele reconhece que ele é o Criador, reconhece que ele governa sobre a sua criação. E agora ele vai falar sobre aquele que é o nosso Redentor. É por isso que no versículo 1, João diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O livro aqui que João se refere, não pense você que é como esses livros que nós temos, com capa, contracapa e com folhas. Na mente de João, João é um hebreu, a cultura hebraica, o registro eram feitos em pergaminhos, era um rolo. E esses pergaminhos que eram enrolados eram escritos dos dois lados. Poderia ser escrito dos dois lados. E João vê que na mão daquele que está no trono há um pergaminho, há um livro, e que agora todas as atenções se voltam para ele e para o livro que ele segura, um livro escrito por dentro e por fora. João tem aqui o vislumbre, João tem aqui uma visão maravilhosa sobre a história da própria humanidade. Antes de que ela acontecesse, Deus já havia escrito todas as coisas. Esse livro que está na mão dele é o livro da história. Deus sabe absolutamente de tudo, Ele conhece, Ele controla, Ele dirige todos os eventos para uma consumação final. E é por isso que eu frisei Gênesis, a promessa de Deus, e hoje nós lemos Apocalipse. Do início ao fim das Escrituras, uma única história ligada por uma só aliança. Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, esse homem se perdeu, Deus vai em direção a ele com graça e o busca, para salvá-lo e para agora na consumação e o triunfo final glorificá-lo. Esse livro tem sequência e tem consequência. É um livro que vai se revelando progressivamente. Notem que os pergaminhos eram lacrados com selo, este aqui é lacrado com 7 selos. Com 7, representando que tudo aqui é completo, que todo o propósito de Deus está contido neste rolo. Verso 2, ele então vê um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Esse livro da história, contendo a vontade de Deus agora, parece-me que essa série de eventos que estão para acontecer não podem acontecer porque há um empecilho aqui, há um bloqueio, não há quem seja digno de abrir esse livro da história. João percebe isso, por isso que no verso 3 ele diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Notem que João teve o cuidado de dizer que nem no céu, nenhum dos seres espirituais, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem na terra, homens poderosos, reis, imperadores, seja quem for, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem anjos caídos, anjos acorrentados em prisão, ninguém, tamanha a grandeza deste livro. E aí no verso 4, João começa a ter uma reação que nos impressiona. João começa a chorar, mas não um choro de alguém simplesmente angustiado por uma situação, mas um choro de desespero diante da sua impotência por não desvendar os desígnios de Deus.
Esta é a realidade do homem por não conhecer os desígnios de Deus. Nós não somos nada diante daquele que tudo fez, daquele que controla todas as coisas. E até aqui, este versículo, nós podemos fazer algumas constatações e algumas perguntas. Primeiramente, quem é digno então? Se não há no céu, se não há na terra, se não há debaixo da terra, quem é digno de abrir este livro, de desatar os seus 7 selos? João constata, ninguém podia. O anjo proclamou com voz poderosa e ninguém foi encontrado. E então a decepção dele, e ele chorava muito. Uma crise de impotência. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, a sensação que me deu é de que este choro de João era como se alguma coisa frustrasse os planos de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós pensamos que a nossa vida é como um barco que está sem leme, à deriva, indo para qualquer direção, como se nós fôssemos entregues ao acaso. Circunstâncias difíceis que surgem na nossa vida, e nós então temos essa sensação de que, pela nossa impotência de saber o amanhã, de não entender o que vai acontecer, de não conhecer o futuro, nós nos sentimos desesperados. E nós também choramos, e João começa a chorar muito. Até que ele é consolado. Verso 5. Um dos anciãos me disse, não chore. Eis o Cordeiro de Deus, eis o leão da tribo de Judá, eis a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, João é consolado por um dos anciãos, e os anciãos aqui representam o povo de Deus. Notem que Deus prometeu lá no Éden um descendente da mulher, um entre nós, alguém que veio do nosso meio, um ser humano, e esse ancião diz, eis aí o leão da tribo de Judá. Eis aí o que veio para vencer. E ele dá algumas características que nós associamos sem sombra de dúvidas à pessoa de Jesus. Ele diz que ele é o leão da tribo de Judá. João é hebreu. João é judeu. Embora ele esteja no contexto grego, ele sabe das promessas que Deus havia feito ao seu povo. E com certeza João aqui se lembra de Gênesis capítulo 49, verso 9, a promessa de Jacó específica a um dos seus filhos, Judá. Quando então Jacó dá-lhe uma bênção profética e diz, Judá é um leãozinho e o cetro não se arredará de Judá. O leão aqui é uma figura, é um símbolo dos guerreiros da linhagem de Davi. Então, naturalmente, João, quando lê isso, ele sabe que se refere a alguém da linhagem de Davi. E ele sabe que se refere à promessa proferida por Jacó. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, escolhido de Deus, eleito de Deus. Interessante é que ele diz também que ele é a raiz de Davi. Notem que Deus não deu apenas a tribo específica, mas agora Deus dá uma família específica, uma família de Judá, um descendente de Judá. E aqui nós temos a descendência real do próprio Cristo. Basta conhecermos a história e a gente vai saber que pelo menos 5 séculos, 500 anos antes de Cristo, não havia mais nenhum rei sobre o trono de Davi. Ninguém havia mais reinado, mas ficou uma raiz. Cristo é por direito rei. Ele não usurpou o trono, ele não tomou o poder, ele não usou de qualquer manipulação. Ele é alguém por direito da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e é aquele que pode vencer e sentar-se no trono. Então é exatamente isso que ele vai agora dizer no verso 6. Ele diz assim, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Notem que depois que o ancião diz que o cordeiro é também o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, João se volta para o trono e o que ele vê? Ele vê um rei triunfante? Não. João vê um cordeiro. E essa visão é quase que dificílima de ser compreendida e quase impossível de se expressar, porque como é que alguém olha para o trono para ver um rei e vê um cordeiro? E não um cordeiro qualquer, ele vê um cordeiro com marcas de que foi morto.
Porque ele diz um cordeiro que parecia ter estado morto, ou que havia sido morto. Cristo venceu. Sua morte significa que ele morreu. Sua vitória significa que ele morreu. Sua morte é a sua vitória. O seu aparente fracasso é a sua vitória. Ele foi entregue na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Esta é a mensagem principal das Escrituras. Este é o cerne do Evangelho. A vitória de Cristo, a mensagem central é que Ele é o fundamento, Ele é quem morreu para resgatar o seu povo. É isso que nós temos que pregar, meus irmãos. Cristo Jesus crucificado. Paulo tinha tanto conhecimento da história. Paulo tinha tanta sabedoria, era filósofo, era instruído pela universidade em Jerusalém. Aprendeu aos pés do erudito Gamaliel, um homem que tinha cidadania não só judaica quanto também romana. Mas Paulo sempre foi zeloso e cuidadoso em expor o evangelho como ele é na sua simplicidade. Se nós lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria, mas para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. No versículo 7, ele diz assim: Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Paulo tem consciência de que tudo o que aconteceu com Cristo é o cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus. Agora no versículo 9 e 10, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E como é que nós podemos entender isso? Como é que eu chego ao conhecimento do Evangelho? Paulo conclui: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele diz: mas nós, porém, temos a mente de Cristo. É-nos dado a revelação espiritual. Foi exatamente o que Isaías profetizou. Deus conhece aqueles que são seus. Esse conhecimento que você tem de Cristo, é Ele quem se revelou a você. Foi Ele quem o atraiu, foi Ele quem fez com que você entendesse a redenção. E olha aqui agora, João começa a ver mais detalhes. Ele diz assim: e tinha 7 pontas e 7 olhos. Esse cordeiro que havia sido morto agora apresenta os seus atributos. Ele tem pontas que são chifres, que no hebraico representa poder, representa força. Ele é o Todo-Poderoso. Esse cordeiro aparentemente frágil é vitorioso e todo-poderoso. Por isso aqui tem a sua marca. A sua marca é que ele tinha sido morto pela crucificação. Cristo carrega por toda a eternidade as marcas da crucificação. Você já imaginou isso? Quando nós estivermos diante do Senhor, nós poderemos ver as marcas da crucificação. No seu corpo ressurreto, glorificado. Como Dídimo fez, como Tomé viu. E disse: eu quero tocar. E Jesus disse: você precisa tocar para crer. Bem-aventurados que não veem e creem. Ele carrega consigo suas marcas. Mas ele estava no centro, no meio do trono, mostrando sua posição, representando sua ação. Cristo continua na sua obra de redenção. Ele não parou porque ele não terminou. Ele recebeu a missão. A missio Dei, a missão de Deus é resgatar o seu povo. Jesus é Salvador. O anjo anunciou a Maria dizendo: ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ele está nos salvando. A salvação teve o efeito imediato quando nós somos tirados de debaixo da culpa da condenação. A salvação tem um efeito
em processo, porque nós estamos sendo santificados a cada dia, instruídos pela palavra de Deus e crescendo espiritualmente. Mas ela será definitiva quando estivermos em um corpo glorificado, sem nenhuma influência mais do pecado. Não haverá mais nada que nos tire da presença de Deus. E o seu lugar no meio do trono representa a sua autoridade. Cristo tem toda a autoridade. Versículo 7. Se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Notem que agora João vê Deus o Pai, na sua mão direita tem o rolo da história, que ele escreveu, que ele determinou, que ele pré-ordenou, que ele predestinou, e ele dá ao Filho, ele dá ao Cordeiro vencedor. Ele entrega esse simbolismo, ele diz que está investindo o Filho de autoridade. Jesus tem o direito de abrir este rolo, de tirar cada um dos selos e começar agora a descortinar a história, ele como o Redentor do seu povo. Toda autoridade tem fonte de poder. Ninguém que arroga essa prerrogativa, esse privilégio de dizer, olha, eu tenho poder, eu tenho autoridade, sem antes ser investido por outro. Jesus recebe toda a autoridade do Pai, Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Porque depois deste período da vinda de Cristo, nós é que estaremos com Ele. Ele está conosco e Ele continua construindo a história. Desde o momento em que o Filho morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o Pai lhe entregou o governo da história, meus irmãos. Isso é importante para nós sabermos. Jesus não é inferior ao Pai. Às vezes nós falamos assim, a segunda pessoa da Trindade, tem-se a ideia de que o segundo é inferior em autoridade. Não, ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Não se sabe quando e como, porque na eternidade a Santíssima Trindade decidiu isso, no seu conselho secreto. Deus o Pai nos amou antes de nós existirmos, e Deus o Filho, sabendo do pecado pré-ordenado para que se manifestasse a justiça e o sentido da redenção, se o pecado não tivesse vindo à humanidade, não haveria redenção, porque não haveria queda, não haveriam perdidos para serem resgatados. Até isto faz parte do plano de Deus, tudo faz parte do plano daquele que tudo sabe. Nós não precisamos nos desesperar com os acontecimentos da vida, com as notícias da televisão, com que pé está o mundo, porque Deus é quem controla todos os acontecimentos. Ninguém sobe ao poder. Salomão disse que o coração de um rei é como um rio na mão do Senhor, e o Senhor o dirige para onde quer. Todos nós somos conduzidos por sua santa vontade, somos livres em nossas ações, mas não somos autônomos. É por isso que João chorou, por saber da sua incapacidade de ver o futuro. Eu fico impressionado como tem gente preocupada em saber o futuro. Antigamente tinha gente que corria atrás de profeta, de revelação, uma coisa que vai contra as Escrituras. O nosso anseio por querer saber o amanhã afronta ao Deus soberano. Vou colocar aqui um exemplo. Se eu disser à minha filha que vou fazer alguma coisa, vou levá-la a um passeio, vou comprar para ela um presente, eu fico muito incomodado se todos os dias ela ficar falando assim, quando que é, o que vai ser, quando que é, o que vai ser, como que vai ser, quando que é. Não incomoda? Se Deus nos prometeu que Cristo virá para nos buscar, que Ele está conosco todos os dias, que Ele vai cuidar de nós, que ninguém vai nos arrebatar das mãos do Pai, porque Ele rogou por nós, João 17, por que é que nós estamos todos os dias dizendo, Senhor, mas eu não consigo, Senhor, mas será que vai dar certo, Senhor, será que vai acontecer? Você não vai padecer. O Senhor está cuidando de você. Usufrua os dias como eles são. Se os dias são bons, usufrua deles. Se os dias são ruins, são difíceis, não murmure, não reclame, mas glorifique a Deus, porque Ele faz tanto um quanto o outro, para que o homem não saiba nada sobre o seu futuro. E agora, irmãos,
nós temos aqui o cântico do Cordeiro Vencedor. Do verso 8 ao verso 14, nós temos esse cântico maravilhoso. Notem que ele diz: seja ele todo o poder, ao Cordeiro seja todo o poder. Nós praticamos a ingerência na nossa vida. Quantas vezes nós tentamos governar a nossa própria vida e somos incapazes e erramos e sofremos as consequências. Ele tem todo o poder. A Ele seja toda a riqueza, todos os bens a que nós nos apegamos, todos os nossos recursos, nós somos apenas mordomos. É por isso que nós temos que aprender a desenvolver um coração generoso. Nós somos egoístas com relação ao dinheiro, nós não contribuímos, nós somos resistentes, porque o nosso coração rebelde continua dizendo: não, é você que cuida da sua vida, quando na verdade é Deus, porque nós somos e existimos por causa do fôlego de Deus. Deus soprou vida. O dia em que Ele inspirar, nós morremos. O espírito volta a Deus e o corpo tomba. E nós precisamos reconhecer isso. E Ele diz: a Ele toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a cultura, todo o talento, todos os diplomas, tudo que nós somos e fazemos deve glorificar a Deus. A Ele toda a força, toda a nossa disposição, desde a nossa juventude até os alentos da velhice, tudo que a gente pode fazer. Não há aposentadoria no reino de Deus. A Ele seja a honra, primazia do nosso tempo. O melhor daquilo que nós podemos produzir sejam dados ao Cordeiro. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. E a Ele seja o louvor. Todo culto é prestado somente a Ele. O culto não é para você, o culto não é para mim. É por isso que nós não viemos à igreja para ouvir alguma coisa que nos agrade, e é por isso que nós não fazemos qualquer coisa aqui. Porque o culto é para o Senhor nosso Deus. E então termina o capítulo com um grande oratório, um cântico, uma composição musical, que agora é cantada em forma de narração. E primeiro, o culto ao Criador começa com um quarteto. E o quarteto está então cantando um hino, o hino dos serafins, e eles cantam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A organização do culto no céu, no segundo momento, segue com um coro agora dos 24 anciãos, a igreja em sua plenitude. Depois que os serafins cantam, a igreja canta: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. De repente entram os solistas. E os solistas então cantam: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E vai se desenvolvendo o cântico do Cordeiro Vencedor, e agora vem o responso, a parte do coro musical. Olha a organização. E o responso diz: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Num quinto momento, o Cordeiro toma o livro na mão, e quando ele segura o livro na mão, ouve-se em uníssono, todos, um som produzido ao mesmo tom por vários cantores, todos agora cantam: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E então, prorrompe em coro majestoso os anjos. Os anjos começam a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Num sétimo momento prossegue o canto, crescendo e crescendo até o clímax final. E canta-se agora a igreja, os anjos, os serafins, toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há. E eles cantam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, meus irmãos, talvez você tenha pensado: acabou a música? Não. No 8º momento, por fim, serena o coro universal, ouve-se um grandioso amém.
E isso aqui parte do lábio dos serafins, segue-se sendo cantado pelos anciãos, e é assim, toda a igreja se prostra em adoração plena e total reverência. Assim é o culto no céu, cheio de entusiasmo e ao mesmo tempo produzindo um senso de adoração e de reverência e respeito muito grande. Assim é o culto que nós temos que prestar a Deus. Aquilo que nós fazemos aqui é esse Deus em que nós vamos adorar eternamente. Culto é para Deus. Quem não gosta de culto não vai morar no céu, porque céu é lugar de culto. A doxologia está em todas as escrituras, você encontra lá o culto a Deus, o culto presente, a centralidade de Deus, a adoração a Deus, exaltando a Deus. É por isso que essa sociedade hedonista que busca o prazer pessoal, que criam esses cultos mirabolantes e essas coisas para atrair o homem, isso não é de Deus, porque Deus não se adora assim. Deus só pode e deve ser adorado pelos meios reguladores que Ele mesmo e os princípios que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras. Talvez você pode pensar assim, mas o culto aqui é tão chato, mas o culto aqui é tão sério. É porque Deus é chato naquilo que diz respeito a Ele. É porque Deus é sério naquilo que diz respeito a Ele. É porque aquele que aqui está recebendo a nossa adoração não é alguém que quer nos proporcionar alegria e entretenimento. É por isso que culto não pode ser um lugar onde as pessoas ficam andando, saindo, conversando, porque deve-se reverência àquele que governa céu, terra e debaixo da terra. Isso é o culto a Deus. E eu concluo, meus irmãos, dizendo que o verdadeiro louvor a Deus, esse cântico do Cordeiro vencedor, não é dado apenas com os lábios. Nós não entoamos louvores a Deus apenas com os lábios, mas com a nossa vida. E você é convidado a isso, porque as suas atitudes compõem essa harmonia, tanto quanto as suas palavras. Percebam que aqui no culto há não apenas as palavras que são proferidas, a música, mas todos os gestos e toda a vida é voltada, todo o reconhecimento, todo o poder, toda a adoração e toda a glória. Segundo lugar, eu concluo dizendo que a igreja não tem o que temer. Não temas. O Criador entregou ao nosso Redentor o livro da história. A sua vida está nas mãos de Jesus. Por isso ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todos aqueles que servem ao Cordeiro jamais passarão despercebidos aos olhos cuidadosos, porque Ele é o nosso supremo pastor. Um dia, nós juntos, e eu quero naquele dia olhar no rosto de cada um de vocês, nós vamos nos encontrar e nós vamos lembrar desse dia. Lá eu não serei mais o pastor da igreja, mas ficarão nossas memórias, nossas lembranças. E nós poderemos dizer assim, como foi bom servir a Deus. Aqui estamos para este grande dia, quando nós vamos cantar neste grande coral, todos vestidos de glória e santidade do Senhor. Estaremos diante dele dizendo, digno é o Cordeiro que venceu para todo sempre. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Vamos participar da ceia. Ó Deus, aqui estamos nós mais uma vez diante de Ti. Tua palavra é santa e poderosa. Nós aprendemos muito durante esse dia sobre o cântico do servo sofredor e agora o cântico do Cordeiro vencedor. A história não está entregue ao acaso. A nossa vida não está entregue ao destino. O Senhor é quem constrói a história. E a nossa vida está nas suas mãos. Tudo aquilo que nós vivemos, passamos, os dissabores, os sofrimentos, as lutas, as enfermidades, as realizações, o sucesso, as conquistas, os momentos de alegria, dos triunfos alcançados, todos eles fazem parte dessa construção da história que o Senhor determinou para nós. Como é bom saber que o Senhor está no controle. Como é bom saber que tudo pertence ao Senhor. A terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, disse o salmista. Tudo está nas mãos do Senhor.
e o Senhor virá para nos buscar. A igreja será arrebatada na vinda final, definitiva, visível e triunfante. Quando então nós estaremos com o Senhor, cantando neste grande coral. Digno é o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.